Ora bem, olá a todos, mais um oposto. Desta vez vamos ter o oposto para domingo. Neste momento temos o Palmeiras a vencer o Botafogo, vamos ter ainda o Benfica com o Chelsea e vamos falar do Paris Saint-Germain com o Inter Miami e do Flamengo com o Bayern. Atenção, a malta do Flamengo diz que vai varrer o Mundial de Clubes. Vamos também abordar aqui dois jogos da Suécia e um da Noruega. Portanto, sem perder grande tempo. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, de prognósticos de futebol, análise, possíveis cenários de apostas esportivas, deixem o like. Estamos aqui neste nosso novo projeto, a nossa rubrica oposta. Deixem o like, comentem e subscrevam, que ajuda sempre imenso. Vocês não comentaram no vídeo anterior sobre quem é que iria vencer o Campeonato do Mundo de Clubes. Acharam muito triste. Se quiserem apoiar alguma das casas com que nós trabalhamos, Jofre 99 é o código para ambas, bet7 e mybest.bet. Está tudo no Telegram e na descrição. Vamos falar aqui do, não peçam para dizer o nome como deve ser, Hogsund contra o Kristiansund. Vamos falar do oitavo contra o último. Ok? Estamos a falar de uma odd para o Hogsund de 3.0, empate 3.50. Kristiansund a 2.25, mais do meio está a 1.22. Acho que este odd deste mais do meio a 1.22 acabará por surgir com alguma naturalidade. Nós fomos a ver os últimos jogos do Hansun, levou 4 no dia 26 de junho. No início de junho tinha perdido 4-0 fora com o Bodo. Antes disso tinha perdido em maio 2-0. Tinha perdido 1-0 fora com o Rosenborg. Tinha perdido em casa com o Bayern por 4-1. O Kristiansen nos últimos 5 jogos teve um 4-3, teve uma derrota por 1-0 em casa, teve um 4-2 fora contra o segundo classificado. Ganhou em casa o Rosenborg por 4-1 e fora foi empatar a 2 bolas. Aqui não vamos inventar muita roda. O mais de meio 1.22 acredito que venha aqui a acontecer. Nós fomos aqui a ver nas primeiras partes há uma média de gols marcados do Kristiansen de 1.2, sofridos para o Angsen de 0.8. Ok, alguma tendência. Nós fomos aqui a ver, over 2,5 pintou em 80% dos jogos em que o Kristiansen esteve envolvido. Não se esqueçam, a cada 10 jogos na equipa de condição, casa fora. Se quiserem, vocês podem aqui selecionar as competições ou selecionar mais jogos. Não se esqueçam desse pequeno detalhe. Nós fomos aqui a ver onde é que está aquilo que eu quero. Ora, cá está. Marcaremos as partes 40% para o Kristiansen, deixar o seu golinho 85% das vezes. Primeiro marca e depois ganha no fim. Curiosamente, o Hansen tem isso a acontecer 100% das vezes. O Kristiansen também. Primeira equipa a sofrer 70% das vezes, o Hansen sofre primeiro. Média de remates por jogo 7.80, 11.80. Nós fomos aqui a ver também os overs. Over 0.5 marcado ou sofrido está acima dos 50% mínimo para o Kristiansen. Sofridos nas primeiras partes está acima de 50%, está a 60% para o Hansen. Dos equipas, reparem nos golos sofridos do Hansen nas primeiras partes. E reparem que o pior período de golos sofridos é nas segundas partes do Hansen. E o Kristiansen até costuma aqui ter bons inícios de jogos com muitos golos. Não quer dizer que sejam jogos marcados a seu favor. Portanto, aqui não vamos inventar muita roda. Golos marcados ambas partes a 1.70 parece-me o indicado para este jogo da Noruega. Agora avançando para outra terra de bacalhau. Vá lá ao lado, vá. Vamos à Suécia. Vamos aqui falar de dois joguinhos. Vamos falar do Varnu contra o Elfsborg. O Elfsborg está neste momento em quarto lugar, a 1 ponto do AEK. Isto é lugar europeu, ok? Estamos a falar de um Varmu que não ganha a 5 jogos, tem 2 empates, a 1 bola, a 2 bolas teve 1-0 ao intervalo, 2-2 estava 2-1 para o Malmö no intervalo, 2-0 estava 1-0 para o Aken no intervalo. Isto foi fora o jogo do Varnu. Um igual estava 1-0 para o Varnu em casa e 2-0 estava 0-0 ao intervalo. Elfsborg, que vinha aqui de uma série de 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas, mas de repente perdeu com o Hammarby por 2-0 no passado dia 31 de maio. Então que estas equipas estão a voltar a jogar agora. Atenção a esse pequeno pormenor. Estamos a falar de um Varnamu a 4.0, empata a 3.60, Elfsborg a 1.85, mais de meio 1.24. Gosto do mais de meio 1.24. Acho modo interessante. Se vocês forem a ver, o over 1.5 pintou em 4 dos últimos 6 jogos de confrontos diretos entre estas duas equipas, por exemplo. E há uma probabilidade de 75% de haver o over 1,5. Nós fomos a ver, são duas equipas com médias. O Varnum tem uma média de gols marcados de 1.3, de gols sofridos de 1.9. O Elfsborg tem uma média quase de 1 marcados e tem de 1.1 sofridos. Há uma média conjunta de 1.9. O Varnam de 3.2. 80% dos jogos da ambas marcam para o Varnam. Aqui também não vamos inventar muita roda. Gol marcado ambas as partes a 1.75 parece-me interessante para o que pode ser o jogo. Estamos aqui a falar no Elfsborg está em quarto lugar a tentar chegar à Europa. Certo? Estamos a falar de um Varnam que vai, o mais certo é descer a divisão
em 12 jogos tem 0 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, já encaixou 24 golos. Pelo contrário, o Elfsborg marcou 25, uma das equipas mais concretizadoras do campeonato. Portanto, à partida, será sempre aqui um cenário interessante de trabalhar golos, neste caso, como eu vos disse. Pá, há aquela questão dos cantos, sobretudo cantos a favor do Elfsborg, se tiver uma entrada forte para cima do Varnam, mas prefiro remeter-me apenas e só à questão que vos falei dos golos marcados em ambas as partes. 1.75. Continuando por terras suecas, estamos a falar agora do Gais contra o Wacken, sétimo contra o oitavo. O Gais não perde há 5 jogos, okay? Teve um empate a 3, uma vitória 2-0, um igual, 0-0 e perdeu no último jogo fora com o Malmo por 3-0. Não, desculpa, estou a fazer o contrário, isto é o Wacken. O Wacken tinha tido 4 jogos sem perder, 3 empates e uma vitória, depois perdeu com o Malmo 3-0, estava a perder 2-0 no intervalo. O Gais sim vem de 5 jogos sem perder, um empate com o Varnam em casa, estava a ganhar 1-0, ganhou fora o Almstad 3-1, estava um igual ao intervalo, um igual estava 0-0 no intervalo, 2-1 contra Sirius e 3-0 fora contra o Norrköping. Aqui também não vamos inventar muito a roda, aqui estamos a falar de onde é que eles estão? De um Wacken, do Wacken com modo de 2.45, empate 3.59, Gais 2.72, mais do meio está 1.22, acredito que venha a acontecer. O meio pintou em 100% dos 4 confrontos diretos que estas duas equipas tiveram. Aqui também não vamos inventar muita roda. Golos marcados nas partes está 1.69, acredito que venha aqui a acontecer. Nós vamos a ver uma média de golos do Gais conjunta 2.2, média de golos marcados de 1.4, golos sofridos 0.8, 1.6 para sofridos para o Wacken, 1.8 marcados. Nós fomos aqui a ver, marcarmos as partes 30% para cada uma delas, marcar golo 75% das vezes eles marcam, deixam lá a sua pipoquinha. 50% dos jogos do Wacken teve ambas marcam, 60% teve do Gais. O ambas marcam está a um modo 1.60, por exemplo. Raramente ficam sem marcar, raramente ficam sem sofrer. Ok, reparem aqui, se formos apenas às primeiras partes, o Wacken por norma tem uma meta acima de 50% de sofrer, de haver o over 0.5, neste caso sofrendo golo. Marcado, o Gais tem 40, sofridos tem 30. Nós fomos aqui a ver os piores períodos de golos sofridos do Wacken é nas primeiras partes, é um período em que sofre mais, não esqueçam que isto é 10 jogos. O período em que há mais golos marcados a favor do Gais é no final dos jogos, nos últimos 15, entre o período dos 60 e os 15 minutos, ali o meio da segunda parte, e os últimos 15 minutos da partida. Para já, estamos conversados por aqui, agora vamos para aquilo que vocês vieram aqui ver, que é o Mundial de Clubes. Paris Saint-Germain, Inter de Miami, parecia 1.22, empate 7.03, Inter de Miami 11.10. O favoritismo está do lado de quem? PSG. Qual é a melhor equipa? PSG. Este Inter de Miami vai tentar fazer um bocadinho o que fez contra Palmeiras da vida, né, aquele início um bocadinho de tentar suster o Palmeiras, por exemplo, como fez com o Al-Hilal, tentar adiar ao máximo possível o domínio do jogo por parte do PSG. O PSG, se apresentar um 11 perto da máxima força, eu acredito que vai levar de vencido ao jogo. Este Inter de Miami tem imensas dificuldades na transição defensiva, a reação à perda de bola é péssima, a cobertura ao corredor central depois do momento da perda de bola na transição defensiva é horrível. Mas certo, tem um Luís Soares que, apesar de estar sem um joelho, ainda dá ali uns toques na bola, tem um Messi que pode sempre ter um poder de decisão interessante, um Busquets quando tem bola e espaço consegue sempre pautar o seu jogo. Estamos a falar de um PSG que, se acelerar o ritmo, se for para cima, irá sempre ser superior, irá sempre ter mais bola, mais ataques. Portanto, indo já por aí, primeira parte, falando da primeira parte do jogo da manhã, mais de 3.5 cantos HT a 1.37, acho uma excelente oportunidade. Acho que a vitória do Paris Saint-Germain 1.22 acho que é justa, acho que está ajustada para o que pode ser o jogo. O favoritismo está todo claro do lado do PSG. Golos marcados em ambas as partes está a 1.34, acho que está ajustado. A odd que eu mais gosto é o PSG marcar em ambas as partes a 1.57. Podem não entrar nisto diretamente em simples, podem se quiser conjugar com alguma coisa, mas acho que acabará por acontecer. Estamos a falar de um PSG, atenção que há aqui a condicionante do calor, atenção a isso. Mercedes-Benz Stadium, isto é Atalanta, se não estou em erro, não sei se vai estar assim muito calor ou não, nos Estados Unidos, pronto, mas pode vir a estar calor. Portanto, acredito que o PSG, se realmente entrar na máxima força ou perto disso e com a intensidade e com o ritmo que poderá apresentar no jogo da manhã, irá levar a vencer este Inter de Miami. Aqui a grande questão é que tipo de ritmo que teremos do lado do Paris Saint-Germain. Daí eu falar das odds dos cantos e da postura algo expectante do Inter de Miami, tentando ao máximo proteger, acredito eu que vão tentar ao máximo proteger o corredor central, que é por onde o PSG cria muitas ligações, sobretudo com os extremos vindo dentro
tendo os alas a dar a largura, quer aqui à direita, quer no Mendes à esquerda, se jogarem. E depois os extremos vêm muito para dentro, procurando ligações. O homem que joga como referência, entre aspas, por norma o PSG nem joga com um 9 verdadeiro. E aquele meio campo com Vitinho, com Fábio Ruiz, Vitinha mais a pautar o jogo, e mesmo o João Neves e o Fábio Ruiz a terem alguma chegada perto das imediações da área, mesmo o Fábio Ruiz ser muito mais ofensivo e chegando, atacando muito espaço ali, deixado às vezes vazio pelo tal homem referência, entre aspas. Portanto, essa questão dos cantos que vos falei, gosto da questão do Paris Saint-Germain a marcar em ambas as partes a 1.60. Ainda agora, pós-jogo, que toda a gente quer falar, só para defender, acho que o do PSG ganha vencer também está interessante. Flamengo-Bayern. Cuidado com o Flamengo, hein? Flamengo 5.30, empate 4.10, Bayern de Munique 1.65. A odd que eu aqui gosto é o Bayern a qualificar a 1.33. Mas agora vocês perguntam, mas não gostas da odd do Bayern a vencer a 1.65? Acho que está uma odd ajustada, acho que está uma odd justa. O Bayern não teve propriamente grandes desafios. Com o Auckland City, pronto, foi o que foi. Com o Boca, quando precisou de acelerar o ritmo, rapidamente fez o 2-1 e venceu a partida. Com o Benfica, rodou a equipa, o Benfica também rodou, é um facto. O Benfica foi melhor que o Bayern na primeira parte. O Bayern na segunda parte, metendo alguma das trutas em campo, mostrou que podia levar a vencido ao jogo, esbarrou na má definição e finalização de alguns jogadores do próprio Bayern, Kane, Sané, sobretudo o próprio Olise, e depois também numa grande exibição de Turbine. Acho justo ao do Bayern, mas aqui a questão vai-se prender muito e vocês vão perceber aqui com o quê. O Flamengo vai jogar este jogo com uma intensidade e com uma vontade e com um ritmo como se a vida dependesse disto. Okay? O Flamengo vai entrar neste jogo como se a vida dependesse disto. E eu não sei se o Bayern vai entrar com essa mesma mentalidade logo de início ou se vai ganhá-la durante o jogo. Porque o Flamengo vai jogar como se fosse já a final, certo? Daí eu preferir a odd do Bayern a qualificar 1.33, porque podemos ter um Bayern a entrar um bocadinho com um ritmo baixo de jogo, com um ritmo algo lento, e de repente um Flamengo com outra intensidade e com outra capacidade de aproveitar qualquer erro que surja, e podemos estar aqui a falar de um pequeno dissabor a aparecer. Portanto, o mais do e-mail está a 1.20, acho que é justo, acho que o mercado aqui está ajustado e que vai realmente acontecer o mais do e-mail. Eu pessoalmente gosto também da odd, golos marcados em ambas as partes, a 1.64. Estamos a falar de um Flamengo que vem de vencer o Tunis por 2-0, vence o Chelsea por 3-1, empata com o Flamengo uma bola. O Bayern teve a tal derrota com o Benfica, depois de ter vencido o Boca por 2-1 e o Auckland City por 2-0. Eu sinceramente vejo algum valor no over 2,5 a 1.66. A forma de jogar do Bayern, a forma como o Bayern, quando quer, consegue ter muita bola e consegue estar a atacar aos três corredores do campo, criando muitas dificuldades perante as equipas com que defronta, querendo sempre alguma imprevisibilidade, e tem muitos jogadores, sobretudo quando jogam os jogadores nos corredores, como à esquerda, ou Lisa à direita, por exemplo, o próprio Sané, o próprio Gnabry, tem muita capacidade de 1 para 1 nos corredores, criando desequilíbrios, e depois a linha defensiva fica sempre algo exposta, porque tenta sempre reagir ao espaço que foi criado. Portanto, este Flamengo tem alguma capacidade de saída na transição. A Arrascaeta no lançamento, Bruno Henrique, Gerson são jogadores muito inteligentes a identificar esses mesmos passos. Pedro, não sei se vai jogar ou não. Como referência, Jorginho também pode ser um dos médios a apontar todo o que é o ritmo de jogo do Flamengo. Portanto, eu acho que o mais 2,5 acho uma odd interessante. Sobretudo se tivermos um Flamengo a vencer e um Bayern a ter que arriscar mais, a ter que ir para cima. O Flamengo tem algumas debilidades defensivas, não é tudo isso que os brasileiros, os adeptos do Flamengo querem pintar, sobretudo centrais e corredor direito, jogadores que têm alguma dificuldade já no posicionamento, na reação à perda, e o Bayern, estamos a falar de jogadores como Kane, Olise, Coman, estamos a falar de um Kimmich, por exemplo, a injetar sempre aquela bola como deve ser no corredor central. Há algo que joga contra os centrais do Bayern, são lentos, e há alguns jogadores na frente de ataque do Flamengo que têm na sua velocidade alguma capacidade, portanto eu acho que o over 2,5 pode ser um cenário muito interessante a 1.76, gosto da odd, porque vem um bocadinho naquilo que eu estava a dizer há bocado, um Flamengo que vai entrar a querer dar tudo por este jogo, e um Bayern que talvez possa entrar aqui com um ritmo algo não digo tendenciosamente lento, mas a querer ir ganhando, galvanizando durante o jogo. O Bayern apresentou isso contra o Boca, por exemplo, viu-se a vencer relativamente cedo e depois deixou o jogo adormecer um bocadinho, contra este Flamengo, que é bem superior que o Boca, por exemplo. Tal não pode acontecer. Falei-vos da odd de gols marcados em mesma parte a 1.74. Vou-vos também mencionar os cantos, mais 3.5 cantos, HT a 1.45. Parece-me interessante. Nós fomos a ver nas primeiras partes, o Flamengo está com uma média de 3.8, não se esqueças que isto é baseado nos últimos 10 jogos.
2.9 para o Bayern. Nós fomos aqui a ver a previsão de haver 9 cantos no jogo. Eu acredito que venha esta odd dos cantos na primeira parte. Portanto, muita atenção a estes dois jogos da manhã, sobretudo pelo que pode ser a postura de Bayern no começo do jogo com o Flamengo e a questão do PSG também entrando, se for entrar no melhor cenário possível. Se nós tivermos finalizando só aqui as duas questões, nós vemos um PSG que entra como entrou com o Botafogo, se bem que o Botafogo soube fechar muito bem o corredor central. Se nós tivermos esse Inter amanhã a fechar também muito bem o corredor central, pode ser muito interessante trabalhar cantos na primeira parte, porque depois o PSG fica algo limitado a jogar muito pelos corredores. Certo que o Botafogo defendeu melhor que o Inter Miami irá defender amanhã, mas estejam atenção a esse possível cenário. Aqui no Bayern, um bocadinho mesmo raciocínio. Um Bayern a ter mais bola, mas se for uma bola sem grande circulação, muito rápida, uma não variação rápida do flanco de jogo à bola, a questão de trabalhar cantos na primeira parte também pode ser interessante, e atenção às saídas para a transição do Flamengo, pode ser interessante para trabalhar, por exemplo, o over limite de um golo na primeira parte. Ok? Amigos, estamos conversados, vemo-nos no vídeo de amanhã para segunda-feira. Boas apostas a todos. A partida no Telegram irão sair as prés já para amanhã, porque como vocês viram no Telegram, quem já lá está, a odd do Benfica, por exemplo, caiu quase 10, 15 ticks desde quando eu meti a odd no Telegram para o dia de hoje, para sábado. Portanto, estejam atentos a isso. Vemos no próximo vídeo. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, deixem um comentário, deixem um like, subscrevam. Estamos a 15 pessoas ou 14 pessoas chegar aos 600 subscritores. É pouquinho, mas isto é baby steps. Se gostam deste tipo de conteúdo, de análise de prognósticos, de apostas esportivas, ajudam-me. Jofrigo29 na Bet7, Jofrigo29 na mybest.bet. Vemos no próximo vídeo.